Essa é a gravação do nosso resumo do Comitê de Investimentos do mês de abril, com os principais acontecimentos que nortearam o mercado financeiro no mês de março de 2025. Nesse resumo, a gente pega o nosso Comitê de Investimentos internos e compila as principais informações para te atualizar do que aconteceu no mês e os reflexos disso nas carteiras de investimento. Então, como a gente sempre faz, a gente divide esse comitê de investimentos com a parte mais global, depois a parte Brasil, a parte de performance e resultados e, por fim, a gente sempre gosta de trazer um tema que foi pertinente no decorrer do mês para aprofundar um pouco mais. Entrando já nessa parte de cenário global, a gente traz aqui alguns dos principais acontecimentos que a gente elencou, que seriam a parte de rotação dos investimentos de renda variável saindo dos Estados Unidos para o restante do mundo e os reflexos disso nas bolsas. A gente trouxe também o CPI dos Estados Unidos mostrando uma reversão de tendência de alta. Depois, a gente trouxe ainda da parte global as definições das taxas de juros que aconteceram praticamente no mundo inteiro na chamada super quarta-feira. E por fim, a gente teve os resultados dos PIBs oficiais de 2024 e a gente compilou essas informações para trazer para vocês por aqui. Entrando então já no primeiro slide, a primeira imagem, a gente traz aqui os resultados de algumas das bolsas de valores globais, com destaque aqui para a Bolsa Americana, que a gente trouxe o índice S&P 500, a gente trouxe a nossa Bolsa Brasileira, e depois a gente trouxe índice de bolsa Europa e mercados emergentes. O que a gente quis trazer aqui, sinalizar, e até a gente trouxe essa linha tracejada com a virada do ano, é a inflexão que a gente teve na tendência que percorreu praticamente 2024 inteiro, que foi uma valorização bem expressiva do mercado de ações americano. E agora, nesse início de 2025, a gente teve um movimento de queda bem acentuado na Bolsa Americana, isso que aqui a gente está falando só do mês de março, então a gente nem está pegando aí alguns reflexos tarifácios que já aconteceram no decorrer do mês de abril. A gente está falando aqui no dia 9 de abril, então a gente já sabe ali dos acontecimentos desse início de mês, mas aqui a gente está trazendo só o fechamento de março, que já mostrava uma sinalização do que a gente chama de rotação dos investidores saindo de bolsa americana, que acabou sendo uma bolsa que performou muito bem em 2024, indo para outros países que acabaram ficando um pouco aquém. E nesse resultado aqui, a nossa bolsa brasileira acabou indo muito bem, e também teve a parte de Europa, que parece que deu uma ressuscitada com os novos pacotes fiscais e planos de defesa, que também foram ensejados por esses movimentos do Trump. A gente trouxe aqui no slide seguinte o CPI, que é o índice de inflação mais observado pelo Fed, pelo Banco Central americano, para definições de taxas de juros. E a gente trouxe aqui esse dado porque a gente viu uma inflexão aqui também, numa tendência de alta que tinha da inflação. A gente viu agora esse mês ele começar a encurtar, começar a diminuir essa inflação acumulada. Esses são os primeiros dados ainda, aliás, os últimos dados ainda pré os grandes tarifaços promovidos pelo Trump. Então a tendência que a gente observa, se de fato isso se concretizar, é que esses índices aqui vão começar a subir de maneira significativa. Até fala-se já agora numa possível alta de até 2% provocados por esses tarifaços. Esse índice de inflação, como a gente falou anteriormente, ele vai ser muito observado pelo Fed para a definição da taxa de juros na nova reunião agora de maio. Então, inicialmente, a gente vendo isso para baixo, a gente até acreditou que a gente poderia ter já uma diminuição mais acentuada dos juros, um corte de juros já no segundo semestre. Agora, provavelmente, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais os novos dados já pós-tarifaço para a gente ter
alguma expectativa formada sobre essas novas definições. Ainda na parte global, a gente teve, como a gente falou, a definição da taxa de juros nos principais países do mundo. A gente teve aqui no Brasil, a gente teve Estados Unidos, a gente teve em boa parte ali da Europa, a gente teve também na China. O que a gente está trazendo aqui, e fica claro de observar pelo gráfico, é que esses movimentos acontecem de maneira coordenada globalmente. Então, após ali final da pandemia, a gente teve uma elevação significativa de juros no mundo inteiro, até para, como a gente teve durante a pandemia uma diminuição bem acentuada nas taxas de juros, ali para 2022, 2023 a gente voltou mais à normalidade. Depois a gente teve um grande período aqui de estabilidade e aí a gente começou um processo de corte de juros nas principais economias globais. E vale ressaltar o Brasil indo um pouquinho na contramão, né? A gente está num processo aí desde aí de meados de 2024, desde o início de 2024, de subida de juros de maneira bem acentuada, em contramão ao que está acontecendo no resto do mundo. E aqui há uma grande indefinição novamente por conta dos tarifaços, né? Via de regra, as grandes tarifas ali sendo impostas, elas vão ter dois grandes resultados. Primeiro, a parte de desaceleração da atividade econômica global, mas também uma expectativa de aumento de inflação. E esses dois resultados, eles são contraditórios para uma definição de taxa de juros, porque um implicaria uma subida de taxa de juros e outro implicaria um corte de taxa de juros. Então, qual desses dois movimentos vai ser mais forte? Talvez vai influenciar mais se esses movimentos vão continuar aqui de queda ou se viriam para um movimento de talvez um pouco mais de elevação de taxa de juros. Ou seja, se os bancos centrais vão se focar mais na questão da inflação ou vão se focar mais na questão da atividade econômica. Por fim, a gente trouxe aqui os dados de crescimento de economia das 10 principais economias do mundo na última década. Como a gente teve a divulgação agora, no decorrer do mês de março, dos PIBs oficiais dos países do quarto trimestre e, consequentemente, do fechamento do ano de 2024, a gente quis trazer essa informação especialmente para contextualizar o Brasil dentro desse movimento. Então, percebe-se claramente que o crescimento global ele foi muito puxado por Índia e China, como já vem acontecendo praticamente nos últimos 20 anos, especialmente aí para a China. Mas é legal de contextualizar o Brasil nessa história, porque a gente teve basicamente uma nova década perdida aqui de crescimento econômico. A gente deveria estar junto com os emergentes num crescimento econômico acima da média mundial e a gente ficou, na verdade, abaixo, inclusive, de países já desenvolvidos. Perspectivas futuras, pelo menos, é que talvez a gente tenha um gap grande para percorrer nos próximos 10 anos, que se a gente não fizer nenhum desastre aqui interno, a gente poderia talvez percorrer um pouquinho desse gap que a gente deixou para trás aí nessa última década. Com isso, a gente finaliza a parte global e a gente entra um pouco mais na parte de Brasil. Quais são os principais pontos ali que a gente traz da parte de Brasil? Primeiro, a gente teve a definição da taxa de juros aqui da taxa Selic no Brasil em março e nenhuma grande surpresa, uma alta de 1%. A dúvida maior seria referente às próximas reuniões. Qual que seria a ata do Copom, qual que seria o direcionamento do Comitê de Política Monetária para as próximas reuniões. E o direcionamento foi que a gente vai ter nova subida agora em maio, mas de menor intensidade, ou seja, de 0,25, 0,50 ou 0,75. Todavia, mesmo que seja uma alta de só 0,25%, a gente já vai elevar a Selic para 14,5%, que seria a maior Selic desde 2006. Basicamente, as taxas Selic nos últimos 20 anos. E é um ponto aqui que é legal de observar o seguinte, quando a gente olha a inflação acumulada nos últimos 12 meses, ela está beirando aí a casa dos 5 e pouco por cento. Ela não é nem de perto a maior inflação que a gente viu nos últimos 12 meses,
se a gente pegar essa janela de 10 anos para cá. A gente teve já inflação aí beirando 11, 12% em 2021, 22 e beirando aí 10,5%, 11% em 2015 e 16. Então, por que a gente está elevando a Selic para as máximas de 20 anos se a inflação não está nem perto das máximas dos últimos 10 anos? E aí vale mostrar essa linha tracejada aqui embaixo, que é a meta de inflação do Comitê de Política Monetária. Essa meta de inflação ela foi decaindo ao longo dos últimos anos. Hoje, a meta de inflação é de 3%, com margem de 1,5% para cima ou para baixo, 4,5% ou 1,5%. Se a gente tivesse a mesma meta de inflação de alguns anos atrás, aí 5%, 6%, talvez agora, nesse momento, a gente não estaria falando sobre subida de taxa Selic. Provavelmente a taxa Selic estaria em patamares muito inferiores ao patamar que está, porque a inflação estaria justamente dentro da meta estabelecida. Como essa meta foi diminuída, uma inflação de 5% e 5,5% fica bastante acima da meta e bastante acima do teto da meta. E por isso essa taxa de juros mais elevada que a gente está visualizando por aqui. Também a gente teve divulgação agora em março dos dados do CAGED com a abertura de postos de trabalho formais. E a gente teve quase um recorde aqui com 432 mil vagas de trabalho abertas. Esse dado aqui veio um pouquinho fora do que todo mundo estava imaginando, e se a gente olhar aqui o final do ano passado, a gente estava vendo uma desaceleração nessa parte de criação de empregos. Ou seja, se menos postos de trabalho estão sendo criados, é porque a atividade econômica está mais fraca. Era esse o consenso que a gente começava a visualizar isso, nos últimos dados de emprego. Esse dado agora mais recente de mais de 400 mil vagas de trabalho aberta, elas colocam um ponto de interrogação nessa desaceleração da atividade econômica. E aí, novamente, atividade econômica acelerada quer dizer mais inflação e vai ensejar mais taxa de juros. Por isso, esse dado aqui acaba sendo bastante relevante. Seguindo ainda na parte Brasil, a gente trouxe aqui os dados da popularidade do governo Lula, e essa popularidade ela foi lá para baixo agora nas últimas pesquisas, e aí tem duas situações com relação a essa perda de popularidade do governo. O primeiro ponto é que o mercado financeiro ele gostaria de ver uma alternância de poder para 2026, especialmente um candidato mais de centro, mais centro-direita. Isso não é nenhuma grande novidade. E, obviamente, quando a popularidade do governo ela vai lá para baixo, o mercado financeiro começa a ficar um pouco mais entusiasmado. O ponto, talvez não tão positivo, é que se o governo federal está com uma popularidade mais baixa, talvez ele vai adotar políticas um pouco mais populistas daqui para frente, visando as eleições de 2026. E aí questões como crédito consignado pelo FGTS, pé de meia, aceleração de algum tipo de estímulo, como a liberação de verbas adicionais de programas assistenciais maiores, a isenção de imposto de renda, enfim, N outras políticas que acabam impactando diretamente o cidadão e aí, obviamente, isso se reflete em algum momento em aumento de popularidade. Se essas políticas populistas de fato acontecerem, especialmente abrindo mão da questão fiscal, isso acabaria sendo muito prejudicial para a economia e para o Brasil. Então, o ponto positivo da perda de popularidade é essa possível ascensão de um candidato mais centro-direita, mas a parte mais negativa entra nessa questão de tomada de decisões mais populistas no decorrer desse final de governo. E aí, falando de Bolsa de Valores, a gente falou lá anteriormente sobre a rotação na Bolsa de Valores, ou seja, investidores saindo do mercado americano e indo para outras economias, e isso fica muito claro aqui quando a gente olha o fluxo de investidores que compraram e venderam a Bolsa Brasileira no decorrer de 2025.
Aqui nessa linha preta a gente visualiza o investidor estrangeiro, que ele representa quase metade do volume de investimentos aqui da nossa bolsa. Então é um investidor bastante relevante. Ele basicamente foi o grande comprador de bolsa brasileira, ou seja, vai muito ao encontro do que a gente tinha falado lá atrás da rotação do investidor saindo de algumas outras economias e entrando mais em Brasil. Em contrapartida, a gente visualiza quem mais vendeu aqui e foi investidor institucional. A gente teve do investidor institucional, primeiro, uma parte relevante de saída de fundos de investimento em ações, fundos multimercados estão perdendo valor e, obviamente, tendo que diminuir a margem que tem de aplicações em bolsa de valores. E a gente tem também os grandes fundos de pensão, os grandes fundos de previdência, que acabam tendo uma representatividade bastante grande, e é natural que no momento de taxa de juros real, títulos públicos na beira dos 7, 7,5%, ele acaba optando bastante por esse tipo de investimento, dado que a meta de retorno atuarial geralmente gira em torno de IPCA mais 6%. Então, quando títulos públicos ficam acima dessa taxa, ele naturalmente começa a ficar mais propenso a comprar esse tipo de título. Para finalizar ainda com a questão de bolsa, a gente trouxe um gráfico aqui, que esse gráfico aqui foi produzido pela própria XP, que ele mostra a bolsa de valores nos últimos 20 e tantos anos aqui no Brasil e mostra alguns cenários aqui, 4 cenários, né? Inflação caindo, juros subindo, inflação subindo, juros subindo, inflação subindo e os juros caindo, e inflação caindo e Selic caindo. Fica muito claro de ver que essa linha cinza acaba sendo os melhores momentos de alocação em bolsa brasileira. Nem sempre positivo, mas as grandes pernadas de alta foram justamente em movimentos aqui de inflação caindo e juros caindo. E esse é o cenário que a gente espera para o segundo semestre desse ano e principalmente primeiro semestre de 2026. Ou seja, a inflação talvez voltando não para o centro da meta, mas pelo menos dentro da banda dos 4,5% a 1,5%. E aí a gente teria um movimento também de corte de Selic, passando aí talvez dessa fase final do ciclo dos 14%, para ano que vem já beirar aí a casa dos 12%. Então a gente teria justamente esse cenário traçado aqui na linha cinza, que é de inflação caindo e juros caindo, que historicamente foi onde a Bolsa de Valores produziu os melhores resultados. Com isso a gente finaliza aqui a parte de cenário global, cenário Brasil, e a gente entra na parte de alocação e performance para finalizar com a parte de tema específico, que a gente vai falar um pouco mais do FGC. Na parte de alocação e performance, que mudou do mês passado para cá foi que a gente estava subcomprado em renda variável americana e a gente voltou para a carteira neutra, ou seja, a gente estava com uma posição um pouquinho menor nas carteiras em renda variável americana e a gente viu que essa queda de mercado, as coisas voltaram mais à normalidade e a gente poderia voltar para a nossa carteira neutra de longo prazo. Então lá fora a gente teve este movimento. Aqui no Brasil, a gente manteve a exposição menor em títulos atrelados a CDI e Selic e manteve uma parte maior de alocação em títulos pré-fixados indexados à inflação, que foram muito bem ao longo desse mês de março, foram muito bem nessa janela nesse início de ano e a gente entende que ainda tem bastante gordura para queimar aí no decorrer de 2025. E a gente entra também nessa parte de resultados, a gente visualiza aqui que essa parte de ativos indexados à inflação e pré-fixado foram bem agora em março e tem produzido um retorno aqui com uma boa margem acima do CDI. CDI fecha em 0,96 no mês de março, novamente abaixo de 1%, apesar de Selic beirando aí, estava em 13,25, foi para 14,25. Como a gente teve menos dias úteis agora no mês de março, a gente tem um CDI um pouquinho mais baixo. Provavelmente agora, abril também a gente tem feriados, 2 feriados agora no mês, então dias úteis um pouco menores, talvez a gente fique com um CDI ainda abaixo de 1%, mas isso não deve mais acontecer no decorrer de 2025 inteiro.
Então, a partir de maio, a gente já deve ter CDIs mensais todo mês acima do 1%. Ainda na parte positiva, a gente teve Bolsa de Valores brasileira com quase 6% de alta, então foi o grande destaque a parte da Bolsa brasileira. Em contrapartida, a gente teve como grande catalisador das perdas nas carteiras a parte de Bolsa americana. O S&P 500 fechando aí com mais de 7% de queda, porque aí soma também a questão da variação cambial junto com a perda de valor da Bolsa americana. Então, novamente, aquele ponto que a gente sempre ressalta da carteira diversificada, né? Um investidor que talvez foi muito lá para fora, porque ano passado a Bolsa americana foi muito positiva e abriu mão de Brasil, ele acabou sofrendo muito no mês e sofrendo bastante no ano. O investidor que ele ficou de maneira melhor distribuída geograficamente dentro das diferentes estratégias de investimento, ele teve um mês bastante positivo, apesar desse retorno negativo de dólar e de Bolsa americana. O tema específico que a gente trouxe aqui do nosso comitê de investimentos foi a questão do FGC. E ele ficou um tema que foi bastante debatido agora no mês de março pela questão envolvendo a venda do Banco Master para o Banco BRB, o Banco Estatal de Brasília. O Banco Master é um banco que ele já vem dando problema há bastante tempo. Na verdade, há praticamente 10 anos, desde que ele se chamava Banco Máximo. Mas aí esse imbróglio envolvendo o Banco Master estando um pouquinho mal e a venda para o BRB acabou lançando um pouco mais de luz sobre a questão do FGC. Se o FGC teria capacidade de suportar talvez uma quebra de um banco como o Master ou outro banco pequeno. E a gente trouxe alguns dados aqui para contextualizar melhor o investidor e talvez trazer um pouco mais de segurança sobre as suas alocações. O último relatório do FGC, e o FGC tem uma página, uma web disponível para todo mundo, que ele mostra bastante dados sobre a metodologia, regulamento, o que ele tem feito lá dentro do FGC. A gente trouxe o relatório mais recente, que é do fechamento ainda do primeiro semestre de 2024, que mostra aqui o que ele tem hoje em liquidez, o que ele tem de ativos do FGC, que dá quase 110 bilhões de reais. E nesse gráfico de colunas abaixo, a gente mostra o percentual de liquidez que representa sobre todos os ativos elegíveis ao FGC, ou seja, ele teria basicamente 2,3% de todos os ativos que são elegíveis ao FGC, como aplicações em CDB, LCA, LCI, que acabam sendo os principais. E aí, muita gente utiliza dessa informação para dizer, olha, o FGC não vai dar conta se a gente tiver um problema de liquidez em uma instituição bancária ou algumas instituições bancárias, porque ele só tem 2,5% aí, basicamente, do total de depósitos elegíveis. Mas aí tem alguns pontos aqui que são bem relevantes, né? Primeiro, de fato ele tem 2,5%, só que se a gente considerar o total de depósitos elegíveis, a gente está falando que grande parte desses depósitos elegíveis, ou seja, emissões de LCI, LCA e CDB, eles partem de grandes bancos, de grandes instituições financeiras. Então, esse total de depósitos elegíveis, uma parcela muito relevante acaba sendo dos grandes bancos brasileiros. E a gente trouxe esse dado aqui para ficar melhor a visualização. Os bancos brasileiros eles são divididos em S1, S2, S3, S4, S5, que representa o tamanho dele em percentual do que ele tem de ativos em percentual do PIB brasileiro. Então, os bancos classificados como S1 são bancos que têm basicamente ativos maiores do que 10% do tamanho da economia brasileira, tamanho do PIB brasileiro. Ou seja, são bancos extremamente grandes e vão estar aqui dentro Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, BTG, acabam sendo basicamente os bancos que compõem o S1. E depois a gente tem no S2 BNDES, Safra, XP, também instituições muito grandes. A gente somar o S1 e o S2, a gente está falando que mais de 75% daquele total de depósitos elegíveis estão dentro dessas instituições financeiras. Ou seja,
Se a gente tiver uma quebra de um banco pequeno como o Master a gente está falando aí de 60 bilhões de reais. O FGC teria dinheiro para pagar o Banco Master e ainda sobraria metade do caixa dele. Se a gente fosse pegar outras instituições ainda menores, elas poderiam até quebrar concomitantemente, o FGC teria de fato dinheiro para saldar todos esses depósitos. A gente teria de fato um problema com o FGC, pagamento de FGC, se a gente tivesse quebra de bancos pequenos concomitantemente a talvez uma quebra de um banco S1. Aí a gente vai ter um problema muito sério e provavelmente o FGC não teria dinheiro para pagar 100% de todas essas aplicações elegíveis. Mas aí a gente está falando de quebra de um grande banco. Bancos pequenos, a gente entende que o FGC teria capacidade de suportar esses pagamentos, inclusive se a gente tivesse um problema agora com o Banco Master. Com isso, a gente conclui aqui o resumo do nosso comitê de investimentos referente ao mês de março e convida você a compartilhar esse conteúdo com pessoas que você entende que precisariam ter esse tipo de informação ou que achariam teriam valor esse tipo de informação para a sua tomada de decisão, para a sua carteira de investimentos. Também convido você, investidor, a nos seguir nas nossas redes sociais, que a gente compartilha um pouco do que a gente faz e um pouco dessa informação de research com o grande público. Até o próximo mês.